Olá, boa tarde. Pedro, como está? Tudo bem? Bem disposto? Depois desta conversa muito delicada, muito sensível. Mas o Pedro também está, infelizmente, habituado a conversas delicadas, emocionalmente também muito marcantes. Claro. E certamente, Pedro, indo logo assim, direto ao nosso tempo, que também é sempre muito pouco, há casos em que efetivamente a violência doméstica existe e em que isso transtorna e transforma completamente uma mulher, no caso das mulheres, e aquilo que são e a sua própria vida, não é? E o porquê, agarrando na provocação também no nosso Ivan, o que é que se passa com estes homens, não é? Todos nós buscamos significância. Pois. O que é significância? A significância é o nosso significado. Porque é que nós somos importantes? E, infelizmente, muitos homens não conseguem achar essa significância pela sua personalidade, pela obra que deixam na vida que têm, e vão buscar a significância ao medo de algumas mulheres. Ao medo de algumas mulheres. O Pedro diria, então, que um homem que agride uma mulher terá na sua essência, no seu interior, não é? Enfim, uma profunda insegurança, ou sentir-se intimidado de alguma maneira, e é a forma que tem de reagir. Os homens agressivos, se temos que ser agressivos para estarmos em sociedade, é porque precisamos que os outros nos respeitem, que nos reconheçam o nosso significado. Normalmente as pessoas devem fazer isso pelos bons atos. Mas alguns homens fazem isso pelos maus atos e fazem-no porque não sabem fazer de outra forma. E ao exercer a violência sobre as mulheres, obtêm esse reconhecimento. O reconhecimento da sua significância, mas pelo lado negativo. Eu costumo dizer que o medo alimenta os fracos. Sim. Não é? Quais são as causas da violência dos homens sobre as mulheres? Em princípio, há dois princípios. Violência doméstica, não é? Violência doméstica. Há sempre dois princípios básicos. Primeiro, fisicamente, o homem é mais forte e o paradigma está a mudar, mas ainda a mulher, em muitos casos, depende financeiramente do marido. E estes são os dois princípios que fazem a submissão da mulher perante o homem. Quando é que tudo acontece? Quando é que todo este ciclo de violência começa? Começa quando há um clima de tensão muito forte entre as pessoas, conflitos entre o casal, e em que o homem agride a primeira vez. Quando o homem agride a primeira vez, a mulher, ao não reagir, e não reage por medo, Sim. cria se resigna à pressão do homem. E porquê é que a mulher faz isso? A mulher resigna-se porque tem medo de ser mais agredida, tem medo de não ser ajudada por ninguém caso peça ajuda, e resigna-se. Ao resignar-se, está a dar força, permissão ao agressor para continuar a fazer. E porquê é que ele continua? Porquê é que a mulher não consegue sair desta relação? Porque há manipulação psicológica muito forte. Isso é muito importante, porque temos casos que ouvimos e que conhecemos, e até mesmo a própria APAV, uma associação incrível, e tantas outras pessoas, a própria Clínica da Mente, etc., enfim, que tentam lidar e ajudar estas mulheres, mas que entram num padrão de comportamento muito difícil de sair. Violência doméstica é o quê? É só a violência no seio da família? Só para começarmos também a limpar. Há várias nuances. Há várias nuances e várias correntes. Diz-se que a violência doméstica pode ser só entre os elementos da família, filhos, pais, avós. Casais. Outras correntes dizem que também pode-se considerar ex-cônjuges. Eu pessoalmente acredito que a violência doméstica, para que haja de facto a violência doméstica, tem que haver ali uma dependência económica e social. E afetiva. Quando estamos a falar de ex-maridos a atacarem ex-mulheres, eu gosto mais de levar isso por uma agressão entre indivíduos criminosos, na mesma, que já não fazem parte da mesma família, no mesmo núcleo, mas que continuam a agredir. É um agressor. É um agressor. Pronto. Mas há várias correntes que Muito bem. E estamos a falar de dois tipos, violência física e violência psicológica. Na sua opinião, Pedro, então, e também lá em casa, certamente muitas pessoas querem ouvi-la falar sobre isto. Esta violência física, que muitas vezes é violência sexual, muitas vezes também é essa agressão física, porque é que depois se entra nesta situação e como é que reconhecemos um agressor, não é? A violência, toda esta violência
é uma violência, não vou dizer permitida, mas potenciada pela ação da vítima. Como eu estava a dizer há bocado. Sim. E a ação de medo. Pois claro. É o medo que a vítima tem que favorece que estes agressores continuem nessa atividade. Existirão mulheres que têm um padrão de comportamento, porque muitas vezes existem mulheres que poderão ter um comportamento de já em namoro, não é? Até mesmo um tipo de homem com quem se envolvem. Isso tem a ver com a forma também como a mulher vê o amor, vê a forma também do seu próprio papel. A mulher é sempre uma vítima, nunca podemos dizer que tenha algum tipo de culpa. Como é óbvio. As mulheres, quando são vítimas deste flagelo, são sempre enganadas, exatamente, manipuladas pelo homem que faz isso, não é? Que muitas vezes não se percebe esse tipo de atitude como agressor. É. Uma das principais problemas, como eu estava a dizer há pouco, da manutenção deste estado é a manipulação emocional quando o agressor pede desculpa. Há 3 fases nesta agressão. Há o aumento do conflito entre os dois, entre o casal, depois há a agressão e é sempre seguida de uma fase que os especialistas falam da lua de mel. Ou seja, é um período depois da agressão em que o homem pede desculpa, em que o homem se comporta para conquistar novamente a mulher. E este é o grande problema, que é a manipulação emocional, nesta fase da lua de mel, em que a mulher acredita que ele vai mudar, que ele só fez esta agressão porque estava sob efeito do álcool, ou só porque estava muito chateado no trabalho. Mas nada disso é verdade. Isto é um comportamento do homem que, nos momentos da calmia, pode parecer que foi um momento isolado, mas é uma estratégia que vai sempre continuar. Vai acontecer e que vai, provavelmente, aumentar de agressividade. Sabe que para falar agora um bocadinho dos agressores, sim, há uma... já ajudei alguns agressores que tomaram consciência de que não podiam ter este comportamento e todos eles falavam, todos eles têm um padrão de comportamental, quer dizer assim... Exatamente, era aí que eu queria chegar há pouco. O que é que eles me dizem, os agressores? Que dizem assim, o meu pai agredia bastante a minha mãe e eu sempre disse para mim que nunca faria isto às mulheres. Mas depois acabam por fazer. E a explicação é simples, a explicação psicológica é simples. Porquê é que o agressor faz isto? Porque o agressor que viveu na sua infância esta realidade não aprendeu a ser diferente. Foi o que aprendeu. Não aprendeu a respeitar as mulheres, não aprendeu a amar as mulheres. E, mais tarde, quando entra em estados emocionais mais perturbados, involuntariamente, tem estas reações de agressão. Mas a grande causa aqui é não terem aprendido na sua formação a serem diferentes. Isto não desculpa os agressores. Como é óbvio. Mas considera-se aqui o grande padrão que perturba depois em adultos e que os ajuda e que os potencia nestas Para ações. Ajudarmos as vítimas neste padrão depois de medo e de não conseguirem sair desta situação, também tem a mulher um padrão ou vê-se de repente numa situação que não estava à espera e também não sabe como agir? Porque temos mulheres que efetivamente podem ter uma atitude mais forte e temos outras que não, ou que demoram mais tempo. Como é que podemos ajudar as vítimas? Nós estamos aqui a conversar agora com elas e como é que elas se podem ajudar a si próprias? Em primeiro lugar, tem que ter alguns princípios de base. O princípio de base é que ninguém merece ser agredido. Claro. Que um homem que a agride não a ama. Um grande fator da violência doméstica são os ciúmes. E os ciúmes, muitas vezes, são comparados como excesso de amor da outra parte. Mas não, é apenas um meio de violência atroz. Tá? A mulher tem que perceber que não pode viver ninguém que a agride, que merece não ser agredida, merece ser feliz e, principalmente, uma das questões que mais prejudica a fuga da mulher é os filhos. As pessoas, quando têm filhos, pensam assim, bem, se eu me divorcio agora, ele vai fazer mal aos meus filhos, ele vai me roubar os filhos. E esta questão dos filhos perpetua um pouco o estado da violência. Mas o que as mulheres têm que compreender é que nenhum filhos ficam felizes num seio de uma família com esta violência. Claro. E se os agressores no passado não aprenderam a ser diferentes, as mulheres têm que pensar nos seus próprios filhos. A mulher tem que pensar que os filhos que vivem no seio desta violência não estão a aprender a respeitar as mulheres, não estão a aprender a amar as suas mulheres. E que também estão em risco, obviamente, isso. Não é? O que fazer? O que fazer? O que a mulher deve fazer é perder o medo. Se o medo é a arma dos fracos, sem medo, os fracos ficam sem a força que têm.
Tá? Claro. E então o que a mulher deve fazer é lutar perante esta agressão. Como é que se luta? A primeira reação que uma mulher deve ter é não se permitir ser agredida fisicamente, psicologicamente e reagir com a mesma, no momento com a mesma força. É sempre difícil, mas deve sempre reagir, nunca se resignar. O que deve fazer também é denunciar. E aqui isto é muito importante, porque o agressor faz isto no silêncio. Quando é denunciado e é exposto... Quando é exposto aos amigos... Já não vai ser... Quando é exposto aos colegas, quando é exposto à família, o agressor começa a criar vergonha dos seus atos, começa a ser censurado socialmente e começa a perder a força que tinha anteriormente. E depois deve pedir ajuda às autoridades. Existem números que podem ligar imediatamente. Há números, há serviços públicos que podem auxiliar estas mulheres. Todos nós sabemos que a lei tem muito que caminhar, não é? E no sentido de dar maior proteção. Sim, mais rápido. Aos denunciantes e às vítimas. Porque há aqui um fenómeno muito interessante. E há dias a conversar com uma colega, ela vivia numa casa em que assistia no apartamento ao lado, esta violência assistia. E chamou a polícia bateu à porta das pessoas, o senhor veio à porta dizer que estava tudo bem. E não pôde fazer nada. Ela voltou no dia a seguir fazer queixa à polícia e a polícia disse, então dê-me aqui o seu nome e a sua morada para fazermos a queixa. Obviamente que ela não deu o nome nem a morada. Percebe? Porque se a mulher dessa pessoa era agredida brutalmente, provavelmente a vizinha do apartamento ao lado poderia ser. Mesmo, sendo que agora a lei também toca, de facto, também... Mas temos que mudar mais para facilitar... As pessoas podem ser também criminalizadas de cúmplices de uma situação se não disserem às autoridades, não é? Mas é que o medo toca a todos. É o medo, não é? E não queremos que alimentem, só queremos que as pessoas sejam mais fortes. Isso mesmo. É difícil, mas é um caminho a fazer. Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Um tema sempre, como eu dizia no início, sempre difícil, mas é com estas conversas de uma forma mais leve que vamos também tocando as pessoas. E mudando o paradigma. Deus, até à próxima. Obrigado. Obrigada.